Ana Pronto. Beatriz, deixa eu tirar uma Oi. dúvida com você que eu esqueci de tirar com o Tiago, que você deve saber. É rápido. Diga. Se caso as pessoas que optarem por não voltar às aulas presenciais, elas vão fazer, tipo assim, as avaliações aonde? Tipo, normal? Em casa, normal. Se você optou por não ir, você vai fazer tudo em casa. Vai assistir aula em casa, vai ter suas atividades em casa mesmo, como já tá agora, sabe? Ah, Vai entendi. ser assim. Porque se a escola decidir voltar, ela tem que dar a outra opção, né, para os alunos que não querem voltar. Ou porque está num grupo de risco, ou porque não quer voltar. Enfim, não quer voltar. Sim, a Ela tem turma que tá dar. toda escutando, né? Sayonara disse que vai ser segunda. Segunda? Sim. Ok. Quando? Que horas? Disse não? Calma. Ah, Maria, pergunta, mulher. Eu já estava perguntando, se fosse eu. Pronto, vamos lá. Eu vou ter que cortar o início dessa aula, porque já está gravando. E Silas entrou agora. Tá tomando um cafezinho dele. Pronto, latitude, né? Já falamos de latitude, ela interfere em alguns elementos climáticos, como a questão da temperatura, pressão atmosférica, ventos que saem de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Deixa eu ver o que mais. Bom, de modo geral é isso, né? De modo geral é isso. Pronto, latitude. Aí vamos para outro fator. Aqui tem bem bonitinho, ó, um quadrozinho, ó, latitude baixa, de 0 a 23 graus ou de 0 a 30 graus, para norte ou para sul. Qual é a zona climática? Intertropical, que é a zona que varia entre o trópico de Câncer ao trópico de Capricórnio. Média térmica, alta. Amplitude térmica, baixa. Anual, né? Anual, baixa. Aí, ó, você sabe o que é isso, né? Amplitude térmica, diferença de máxima e mínima temperatura, aqui no caso anual. Latitude média, varia entre 23 graus e 66 graus, né? Para norte ou para sul. Acontece numa zona climática temperada, do norte ou do sul. Média térmica, geralmente é baixa, a média térmica anual. Amplitude térmica, alta. A gente sabe que zona temperada tem amplitude térmica alta anual, né? Porque quando é verão fica bem quente, quando é inverno fica bem frio. Temperatura abaixo de zero. Então a amplitude térmica anual é alta. Já em latitudes altas, nos polos, né, nas regiões polares, varia entre 60 graus de latitude até 90 graus de latitude. Ocorre numa zona glacial, né? Na zona polar, norte ou sul. Média térmica baixa a baixíssima, temperatura sempre baixa a zona toda. Amplitude térmica anual elevada, né? A diferença entre máxima e mínima. É claro que tipo, a máxima geralmente no verão é 15 graus. É muito alto isso para a zona polar. E a mínima geralmente é menos, depende do local, né? Menos 80 graus em alguns locais, menos 60 graus, enfim. Então tem uma grande amplitude térmica anual. Pronto. Altitude. Acho que é o mais fácil de todos. A altitude é um fator climático porque ela pode alterar elementos climáticos, que é a variação em relação ao nível do mar, né? Se refere aí à distância vertical de uma área em relação ao nível do mar. E a altitude ela pode influenciar diretamente naquela dúvida que Maria Clara não, que Maria Clara está falando de mim aí. Eduarda estava falando. Locais elevados, locais de grande altitude, indica que a pressão atmosférica vai ser maior ou vai ser menor? O ar vai ser mais denso ou o ar vai ser menos denso? O ar vai ser mais rarefeito ou não? Indica o que? A altitude? Alguém sabe me dizer? Não, mas eu sei que quanto maior a altitude, maior, tipo assim, a temperatura baixa, sei lá, um negócio Menor assim, e o rarefeito. temperatura, Isso, Menor aí sim que temperatura. acontece. o ar fica mais rarefeito? Fica mais rarefeito, não, ele fica Fica. rarefeito. Maior Fica. altitude, o ar fica mais rarefeito. Pressão atmosférica, alta ou baixa? Menor. Alta. Baixa. Alta. Quanto a maior altitude, mais baixa é a pressão. Isso. Quanto maior a altitude, é inverso. Menor a pressão atmosférica, viu? Menor, sempre menor. Professora, por que o peso do ar vai ser menor e tal? O que é que tem a ver? Tem a ver com o quê? Alguém sabe me explicar? A coluna de ar que se forma na altitude é menor. Não sei explicar direito, não. Por que a pressão atmosférica é mais baixa? É menor em áreas elevadas? Lembra? As moléculas de oxigênio estão em menores quantidades, mais dispersas, as que tem são mais dispersas. Então, a pressão que o ar exerce ela é uma pressão menor, certo? Sempre áreas elevadas, a pressão atmosférica é menor.
E a gente sente quando está subindo, porque você sente principalmente por causa da questão da respiração, fica mais ofegante, você fica ofegante, diminui a quantidade de oxigênio no ar, presente no ar, certo? O ar fica rarefeito. E sem contar que você sente também um estalo, começa a sentir os estalos no ouvido, né? Por isso que aquele jogador de futebol, quando está jogando em áreas elevadas, eles ficam tudo falecendo, né? Joga lá com um negócio que eles colocam no nariz, acho que é para facilitar a respiração dele, né? Eles tentam aí se programar. A bola, geralmente, ela corre mais, né? Também em altas altitudes. Tem isso aí. Quem entende de futebol sabe explicar isso melhor do que eu. Eu não sou muito fã de futebol, não. Mas eu sei que tem isso aí. Porque isso é justamente por causa que a pressão atmosférica ela é mais baixa, o ar é rarefeito, tem menor presença de partículas, certo? E a gente dá para sentir isso aqui perto também, se você for subir alguma serra aqui perto de Caicó, certo? No entorno de Caicó, em outra cidade aqui perto, dá para sentir isso também. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor também a temperatura do ar, né? Que é como se encontra aí o ar, se ele está quente, se ele está frio. Beatriz, a gente sentiu quando foi subir o Pico do Chá, tava todo mundo morrendo, subindo aquilo. Foi? Foi só a ladeira. Fica bem ofegante a nossa respiração e você começa a sentir uns estalos no ouvido, né? Eu já senti uns estalos no ouvido. Começa a meio que a estalar o ouvido. Você sente que tá mudando ali a pressão atmosférica. Tá diminuindo a pressão do ar. Deixa eu ver se pode falar mais de alguma coisa. De forma rápida é isso mesmo. Olha que interessante. Aqui diz um dado. A cada 200 metros de altitude, diminui 1 grau Celsius, né? Que a gente chama de grau ipsométrico. Ipsometria tem a ver com a altitude. Quando você vê mapa ipsométrico do Brasil, é um mapa que vai revelar as altitudes do relevo brasileiro, certo? As áreas mais elevadas ou mais baixas, enfim. Tudo que tem a ver com ipsometria tem a ver com altitude. Então, quanto mais alto, vai diminuindo a temperatura, né? Pronto. Massas de ar. O que são massas de ar? São enormes bolsões de ar que se formam sobre um local, se formam sobre uma região específica e vai deslocando, né, se dispersando na atmosfera. Massas de ar são bolsões de ar que se formam sobre um local, então ele guarda características sobre esse local, tipo, a temperatura do local é alta ou baixa. Então, aquela massa de ar que vai se formar aqui, ela vai ter a temperatura desse local, vai ter a pressão atmosférica desse local, ela vai ter a umidade relativa do ar desse local. E aí, quando ela estiver circulando na atmosfera, essa massa de ar, ela vai se encontrar com outra massa de ar, ela vai se chocar com outra massa de ar, ela vai perder suas características no meio do caminho, ela pode mudar suas características, porque ela vai se chocar com outra massa de ar que tem característica diferente, e por aí vai. As massas de ar, elas têm influência muito forte no clima. Por quê? Por exemplo, na nossa região, a gente consegue receber, sim, massas de ar úmidas, né? No nosso clima semiárido. A gente recebe, mas são massas de ar que, quando chegam aqui, elas já têm perdido sua umidade no meio do caminho, né? Já têm se chocado com outras massas de ar e elas perderam suas características originais de umidade, principalmente. E daí elas não provocam chuvas aqui na nossa região. Mas as massas de ar, elas podem levar chuva, elas podem diminuir a temperatura de um local, elas podem aumentar a temperatura de um local. Elas são também um fator climático, certo? Elas podem ser frias ou quentes, isso vocês já sabem. Sim, massas de ar, elas geralmente circulam, né? Geralmente circulam de alta pressão para baixa pressão, certo? É sempre assim. Eu reparei nas setinhas, né? Então, saem de áreas um pouco mais frias para áreas um pouco mais quentes. Sempre saem assim, de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Porque o ar, ele circula dessa forma, né? De áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Aqui tem algumas massas de ar. Sim, massa de ar polar, geralmente a massa de ar polar, ela é fria, ou ela é fria, na verdade. Mas ela geralmente pode ser quente, ela pode ser seca ou ela pode ser úmida. Depende de onde ela se forma. No livro de vocês tem dizendo assim, massa de ar polar forma-se nos dois polos e causa queda de temperatura. Mas depende, aqui não diz, né, se ela é úmida ou se ela é seca. Depende de onde ela se forma. Se for continental, né, se for ali próximo ao continente, vai ter um aspecto seco. Se for polar, se for no oceano, úmida. Porque a regrinha básica de massa de ar é essa. Toda massa de ar que se forma no continente é seca e toda massa de ar que se forma no oceano é úmida. Com exceção de uma, né? Que é continental e que não é seca, que é a que se forma aqui, sobre a floresta amazônica. Ela é uma massa continental, mas ela não é seca, ela é úmida, certo?
pela grande influência tanto da vegetação quanto dos corpos hídricos, né? O maior rio do mundo, e vários rios afluentes aí que desaguam no Rio Amazonas. Então, é uma região aí muito de grande umidade relativa do ar, ok? Tá ok, tá ok. Então, massa polar se forma em latitudes elevadas, fria e tal. E depende do local, né? Se for continental, se for seca, se for oceânica, vai ter um aspecto de seca ou de úmida. Massa tropical. Massa tropical, obviamente, se origina nos trópicos, né? Na região dos trópicos, próximo aos trópicos, de Câncer ou de Capricórnio. Depende do local onde se forma mais uma vez. Se for continental, geralmente vai ser seca, e se for oceânica, geralmente vai ser úmida. Equatorial, quente, né? São massas de ar quentes. Sim, tropicais também, né? Massas de ar tropicais também são quentes. A massa de ar equatorial, ela é quente e ela é úmida, né? Porque se forma geralmente em áreas de floresta ou em áreas de rios, enfim, são úmidas. Quando a gente estiver falando de Brasil, vocês vão entender isso aí. Que já tá aqui, bem bonitinho, né? Nem entrei na parte de Brasil, mas já tá aqui, ó. Massas de ar do Brasil. Tem 5 massas de ar que atuam no Brasil. 5. A MEC, a MEA, a MTA, a MPA e a MTC. Essas massas de ar aqui, elas estão circulando na atmosfera, né? E elas atingem regiões específicas. Tem umas aí que atingem o Brasil todo, tem umas que são mais restritas em um local do que em outro. Quando a gente estiver vendo climas do Brasil, eu vou falar sim de massas de ar, não se preocupe. Maritimidade e continentalidade. Qual a diferença desses dois fatores climáticos? Eles interferem em quê, Ana Beatriz? Como o próprio nome já está dando um indicativo do que seja, maritimidade é um fator climático que atinge áreas próximas ao mar, ao oceano. E continentalidade é um fator climático que atinge áreas interioranas, áreas dentro do continente. Ok? Então, por exemplo, eu sempre comparo, quando estou explicando maritimidade e continentalidade, Natal e Caicó, porque está próximo da nossa realidade. Nós estamos em Caicó. E geralmente todo mundo já foi ou já viu alguma imagem de Natal e já sabe como é que Natal é. Natal possui um clima litorâneo úmido, quente e úmido. E o clima de Natal, um dos fatores que interfere no clima de Natal é a questão da maritimidade. E já em Caicó, um dos fatores que interfere no clima de Caicó é justamente a continentalidade. Por que, Ana Beatriz? Isso afeta em quê? A gente sabe que o continente, as rochas, o solo, ele tanto aquece rápido quanto resfria rápido, né? Eu já falei isso. Já a água do mar, do oceano, ela tem uma dinâmica diferente. A água do mar e do oceano, ela tem uma dinâmica de tanto esquentar lentamente quanto resfriar lentamente. Isso favorece o quê? Uma grande amplitude térmica diária ou uma baixa amplitude térmica diária? Em Natal, a amplitude térmica, a diferença entre a máxima temperatura de um dia e a mínima temperatura de um dia em Natal é alta? Existe uma grande amplitude térmica em Natal, diária? Não, né? Geralmente a amplitude é baixa. Você não tem uma grande, tipo assim, durante o dia em Caicó dá 38 graus a máxima. Aí para a noite cai para um dia frio, assim, 24 graus. Já acontece isso aqui também. Geralmente nesses meses de inverno, né? Meses de inverno. Acontece. Então, você tem, sim, em áreas de continentalidade, a gente tem uma grande amplitude térmica diária. Já em áreas que sofrem a maritimidade, que é próxima ao mar, ao oceano, a gente tem uma baixa amplitude térmica, justamente pelo fato dessa questão da água, na maritimidade, né? Ela tanto demora para esquentar quanto demora a resfriar. E aqui a gente está dentro do continente, distante do mar, da umidade, maior umidade e tudo mais. Aqui, o solo, ele tanto esquenta rápido quanto resfria rápido. Então, vai ter, sim, uma grande, ou pelo menos média a grande diferença de temperatura diária. Se você estiver num deserto, é claro que vai ser uma diferença muito brusca, vai ser muito grande a diferença diária. Mas Caicó, a gente já sabe a diferença. Oi. Aqui a diferença hoje está 16 graus. A mínima está 21 e a máxima 37. Só a lateira, viu? Só, querida. Só Jesus. E eu acho que no inverno estava bem mais, talvez, então. Se bem que isso aí é característica de inverno em Caicó. Mas tá estranho. Eu não sei se vocês estão reparando, tá esquentando bastante já, porque a gente começou a primavera, né, no Hemisfério Sul, e aqui começa a esquentar mais do que o normal. A gente tá se encaminhando, né, dezembro começa o verão pra gente. Então, a gente tá se encaminhando pro período mais quente do ano, que já é quente aqui, mas tá se encaminhando pro período mais quente. A primavera já começa a esquentar. De noite já tá fazendo muito calor. Mas, enfim, como a Maria Clara tá falando aí, ela viu que a temperatura diária de Caicó já vai variar bastante, né?
indica que Caicó está num local que tem uma grande amplitude térmica, ou pelo menos média amplitude térmica diária. No deserto, isso é uma coisa muito drástica, é muito diferente, porque durante o dia pode atingir 50 graus ou até passar disso. Enfim, e à noite já cair para 0 graus ou 10 graus, enfim, tem uma grande amplitude, é muito, muito grande a discrepância de temperatura diária. E é justamente pelo fato de que no deserto a gente tem a presença predominante de quê? Um sol arenoso, né? Tem ali, não tem praticamente umidade, porque é um clima muito árido, muito seco, então esquenta rápido e resfria rápido. Já no litoral, na zona litorânea, é totalmente diferente. Tem a questão da água, ela interfere na dinâmica climática da cidade. A presença da água ali, né? Da água do mar. Como ela demora a esquentar e demora a resfriar, ela provoca esse fenômeno aí de baixa oscilação de temperatura diária. Amplitude térmica. Muito bonito. Correntes marítimas. As correntes marítimas, elas são águas, tipo assim, é tipo rios dentro do oceano. Rios que estão circulando. São águas que estão circulando no nosso oceano. Elas circulam, elas podem ser quentes ou frias, dependendo do local, né, onde elas surgem. Frias, obviamente, que está próximo aos polos, e quentes porque está aqui nessa zonazinha tropical, né? Aí, essa zona intermediária do globo. Intermediária não, Beatriz. Essa zona... se bem que é intermediária, né? É uma zona que vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, que é a zona mais quente do globo. O que faz com que as correntes marítimas se desloquem é a ação do vento, principalmente do vento, e a diferença de temperatura, né, de um mar para outro, de um oceano para outro. Existe uma diferença também de salinidade de um oceano para outro. Tudo isso faz com que as correntes marítimas elas se desloquem. Tem uma coisa bem bonita sobre essas correntes marítimas, deixa eu encontrar aqui. Correntes marítimas, cadê você? Ana Beatriz, vai explicar aquele negócio que é do El Niño e Laninha. Laninha. Aí. Não tá nessa aula, viu? Mas eu acho que tá em outra. Acho que é na próxima. Acho que é na próxima aula, mas vou explicar assim. Sim, aí vamos lá. O livro destaca duas correntes aí marítimas, marinhas, que são bem importantes para a gente entender dinâmicas climáticas. Por exemplo, vocês devem saber que o deserto mais seco do mundo é o deserto do Atacama, no Chile, né? Já ouviram falar? O deserto mais seco do mundo é o que fica aqui, ó, na costa oeste da América do Sul. Fica no Chile, deserto do Atacama. Aí você faz, uma vez uma pessoa me perguntou, Ana Beatriz, por que se forma um deserto numa zona praticamente litorânea? Por quê? Nunca se perguntaram? Por que se forma um deserto na zona litorânea? Não é úmido? Por que é seco? E é o deserto mais seco do mundo, viu? É o deserto mais seco do mundo, o Atacama. Aí, não é por causa da Cordilheira dos Andes, não? Que tá ali próximo? Também, que impede a passagem dos ventos, sim. E por causa de uma corrente marítima, chamada de corrente de Humboldt, essa bonita aqui, ó, no Pacífico. Essa corrente, que ela vem aqui da zona fria, né, e chega até essa região aqui, que pega o Atacama, no Chile, as correntes frias, elas diminuem a temperatura e elas diminuem também a evaporação do ar. Elas diminuem a evaporação do ar. É frio, então não evapora muita água. Ó, quanto mais frio for, menor é a evaporação da água. E quanto mais quente for, maior é a evaporação da água. Tipo Caicó, que é muito quente, né? Aqui a evaporação é maior do que a precipitação. Já nessa região aqui do Atacama, um dos fatores decisivos para a formação desse deserto é essa corrente fria aqui, que chega na região, tornando a região mais fria e não permite tanto a evaporação aqui do oceano nessa região, da água, né? Que promove aí a umidade da região. Então, um dos fatores é essa corrente de Humboldt. E outra coisa, outro deserto que é muito famoso no mundo e que também é formado, tem influência de uma corrente marítima, é esse aqui, chamado deserto de Kalahari, na África. Já ouviram falar dele? É um dos maiores desertos da África, ao sul da África. Está dentro da África subsaariana, onde está meu mouse agora. Essa partezinha lilás aqui ao sul, tá vendo? Deserto de Kalahari. O deserto de Kalahari, ele também é formado, é influenciado por essa corrente aqui, chamada corrente fria. Vê, azul é tudo frio, viu? Ó, corrente de Bengala. Essa corrente influencia na menor evaporação da água aqui, do oceano, que influencia diretamente no deserto, né, na região desértica, ser mais seco.
Elas diminuem a evaporação da água, entendeu? E aí, com isso, deixa a área... Oi. Sabe onde é que fala desse deserto? Você não vai acreditar no Free Fire, Deserto mulher. Kalahari. Tem um bicho que é o Kalahari. Tem um mapa que é. Oh, God. Cultura, né, minha filha? Cultura também. Pois é, vem e aprendendo. Olha aí que coisa boa. Pronto, deserto de Kalahari. Eu chamo de Kalahari. Kalahari. Eu chamo de Kalahari. Fica aqui. É um dos maiores da África também. E do mundo. Pronto, o livro destaca esses dois, aí fala das correntes marítimas. Elas podem ser quentes, frias. Sim, vamos falar de um fenômeno chamado ressurgência. Já ouviram falar? Ressurgência. Nisso é um movimento, enquanto as correntes marítimas são movimentos horizontais, né, da água, tem um fenômeno chamado ressurgência, que se refere a um movimento ascendente da água do mar, né, do oceano, na verdade, que ocorre em áreas profundas. No movimento da água ascendente, vertical. Quando você vê a água saindo de zonas profundas e chegando até a parte superficial, né, do oceano, isso é chamado de ressurgência. A ressurgência é um fenômeno que pode ocasionar uma maior viscosidade do local. Já dá isso, na verdade, viscosidade. A ressurgência, ela carrega muito fitoplâncton. Fitoplâncton é uma espéciezinha marinha que ela é comida para peixe, certo? E aí, quando ocorre o processo de ressurgência, né, de elevação da água profunda até a superfície, ela carrega muitos nutrientes que são essenciais para a vida, para os peixes. E aí, áreas que ocorrem ressurgência são áreas de muita viscosidade, de muita quantidade de peixes. No livro de vocês não destacam área, não, mas eu sei que no primeiro ano destaca. Deixa eu ver se eu encontro. Áreas que tem muita viscosidade. Tempo, viu? Tempo aí pra mim. Cadê, mulher? Não. Sim. Sim, ó. É muito comum ocorrer ressurgência nas águas frias, nas costas do Peru, na América do Sul. Aqui, ó, nessa porçãozinha. Nessa região aqui. Movimento ascendente da água do oceano. E aí ela traz muitos nutrientes para a superfície, os peixes vão lá, ama, adora, e o ser humano mais ainda vai explorar as espécies, né? Aí pronto, adora essas regiões de ressurgência. Então, ressurgência é um movimento vertical da água oceânica e favorece aí uma maior concentração de peixes no local e o ser humano adora esses locais de ressurgência. Aí, olha que, ó, isso aqui eu não vou falar disso, porque eu não acho isso legal. Tipo assim, é muita coisa, eu ia perder muito tempo falando disso. Vocês estão com o livro nas mãos? Se tiver, ó, nessa parte aí que fala de ressurgência. Olha isso, eu não vou explorar isso aqui para vocês, certo? Principais correntes marítimas. Tá vendo? Isso aqui, realmente, eu vou dar uma... Vocês podem ler isso em casa, mas não é uma coisa crucial para o Enem. Entendem? Não é uma coisa crucial. Relevo, vamos lá. Qual a influência do relevo na questão climática? O relevo, ele pode provocar fazer com que uma região seja mais seca, uma região seja mais úmida? Ele interfere em alguma coisa na temperatura? Alguém pode me citar um exemplo? Como o relevo interfere no clima de um local? Ele é um fator climático. Lembra que a gente falou do Planalto da Borborema? Lembra? Que é um planalto que fica no agreste, no nordeste, né? Fica entre o litoral e o nosso sertãozinho, que é onde a gente está aqui agora. E aí, essa região do agreste é uma região um pouco mais elevada por causa do Planalto da Borborema. Esse planalto impede a passagem dos ventos úmidos do litoral para o sertão, deixando o sertão, né, mais árido, mais seco. E nessa região aqui da costa leste, né, chove bastante um tipo de chuva chamada chuva orográfica, que é a chuva de relevo. Justamente porque os ventos úmidos vêm do litoral, batem no planalto, aí eles ascendem na atmosfera, condensa e precipita, certo? No barlavento, né? No local ali que está sendo barrado o vento úmido. O relevo interfere, sim, na temperatura, na quantidade de chuva, na umidade. Ele também é um fator. Vegetação, vamos lá. Mais um fator climático é a vegetação. Por que a vegetação ela é considerada um fator climático?
Locais que são densamente florestados, locais que têm muita vegetação, pode promover uma mudança ou alteração da temperatura, na quantidade de chuva do local? Pode, né? O que acontece na Amazônia? Acontece na Amazônia, exatamente. Aí me cite um exemplo aí do que pode ocorrer se a gente retira a vegetação, se a gente pratica queimada. O que ocorre com aquele espaço? Quando a gente retira a vegetação nativa e a gente queima essa vegetação. A gente está danificando o quê? Eu estou danificando outros elementos climáticos. O que é que eu posso estar danificando? Degradando. Afeta o solo? Afeta a quantidade de chuvas? Afeta a temperatura? A temperatura do local pode aumentar porque eu retirei a vegetação nativa? Eu creio que sim, porque não existe a evapotranspiração, aí não vai existir mais, se não tiver, se queimarem ou, né, desmatarem aquela área. Exatamente. Um dos agentes que facilitam não, que colabora, né, no processo do ciclo da água é a vegetação. Né? Ela demanda muita umidade para a atmosfera. E a gente viu, né, quando falou um pouquinho sobre a Amazônia, que grande parte da umidade proveniente da região é própria da própria floresta, né? Então é essencial. Então quando a gente desmata, que a gente retira a vegetação nativa, a gente está contribuindo para uma menor umidade relativa do ar, para uma menor pluviosidade, para um aumento de temperatura da região. Estou degradando a vegetação, ela contribui para manter o solo fértil, para permitir que ela meio que colabora para que os raios solares não cheguem de forma direta na superfície, ela impede, de certa forma, que os raios solares cheguem de forma direta e eroda, né? Eroda, não tem esse nome não. Eroda? Tem esse nome? E tipo assim, e degrade o solo de forma mais direta, eu acho que eu falei o nome errado. Ela pode também fazer com que ela protege o solo, a vegetação, né? Protege, ela consegue infiltrar água, o que mais? Dá nutrientes ao solo, enfim. Tem N infinidades aí de coisas que a gente poderia falar da vegetação. E eu nunca entendo, né, por que em Caicó a galera adora tirar o pouco de árvore que a gente tem. Adora, né, tirar as árvores, cortar as árvores, porque acha que isso vai ser bom. Ah, eu vou cortar agora porque lá na frente elas vão crescer. Gente, a gente está num período quente. Numa cidade que é muito quente, clima semiárido, quente e seco. Então, você desmata, retira o pouco de vegetação que a gente tem, que ainda contribui para formar um microclima dentro da cidade, um climazinho diferenciado, né? Tipo assim, uma temperatura um pouco mais amena. Enfim, nunca entendi por que o povo faz isso, não. Ou então, sim, queima. Queima com força, né? Qualquer dia eu vou tirar uma foto como é que é o meu bairro, para mostrar para vocês. Pegaram um quarteirão enorme, porque eles estão objetivando fazer uns armazéns em casa, todo mundo, e queimaram tudo. Saíram queimando tudo. É normal por aqui. Sim, e pronto. E o último tema aqui, fator humano, que a gente Ana já Beatriz, sabe. Oi. seu vídeo tá rolando solto, viu? Porque pra minha mãe tá comentando. Mentira! Viu? Porque mãe é muito desatenada. Eita, menina. Tá bombando, viu? Arrasou. Sim, então o fator climático, um dos fatores climáticos é o ser humano. A gente sabe por que nós somos um fator climático, né? Eu já falei da questão do desmatamento, da queimada, práticas agrícolas inadequadas, manejo inadequado do solo, degradação do solo, enfim. O ser humano ele pode acelerar ainda mais o processo de degradação, né, do nosso solo, dos nossos elementos naturais. Lá no livro de vocês tem urbanização, quer ver? Para mim tem urbanização. Tem urbanização como fator climático. Vocês vão estudar, quando a gente estiver falando de urbanização, como é que chama? É tipo assim... Tem um nomezinho para isso, que não estou lembrando agora. Elementos que o ser humano provoca que altera a dinâmica ambiental da região, em zonas urbanas. Tipo, em zonas urbanas a gente tem alguns fenômenozinhos que ocorrem por causa do maior adensamento populacional. Exemplo, que o livro destaca um aqui nessa parte do livro. Ilha de calor. Ilha de calor é o quê? É nada mais, nada menos do que regiões que são tem muitos prédios,
regiões centrais de cidade tem muitos prédios. Os prédios impedem a passagem do vento úmido, né, para dentro das áreas mais baixas, e aí provoca um aumento de temperatura naquela região ali central do que em outras partes da cidade. Quando a gente impermeabiliza. Quando a gente impermeabiliza o solo, tipo assim, asfalta o solo, né? Impedindo a infiltração da água. Aquilo ali retém muito calor. Outra coisa que também é um dos fatores que contribui para a ilha de calor, para aumento de temperatura. Existe um estudo em Natal, aqui perto da gente, em Natal, que em algumas áreas centrais de Natal, a gente já nota uma diferença de 2 graus, né? Um pouco mais do que isso, em locais que são muito urbanizados em Natal. Geralmente tem muitos prédios, ou então que é muito asfaltado, né, que retém calor e tal. Já tem uma diferença. Isso é chamado de ilha de calor em geografia. São locais muito urbanizados, muito industrializados, enfim, asfaltados, que retém calor, certo? Aumenta a temperatura, faz uma diferença de temperatura dentro de uma cidade só, de um local para o outro. Aí pronto, a gente também é um dos causadores do aquecimento global, emitindo gases poluentes, retentores de calor, pronto, isso aqui a gente já sabe. E eu vou falar isso depois. De novo. Terminamos a parte de fatores, agora vamos para a parte de elementos, né? Vamos lá. Os elementos são temperatura, pressão, umidade, ventos e pluviosidade. Dentro dessa parte de temperatura, a gente sabe que é como se encontra o ar, né?